Olá, queridos. Paz seja convosco. Amém? Deus abençoe você, a sua família. Muito bom ter você aqui com a gente hoje. Deus abençoe, né, pastora? Amém? Paz seja com vocês. Que Deus abençoe muitíssimo a vocês. Em nome de Jesus. Que nessa tarde o Senhor encha a tua casa de paz, de alegria, porque o Senhor Jesus, Ele é o príncipe da paz. Amém? Glória a Deus. Quero deixar com os amados, em primeiro lugar, o versículo de Efésios 3, versículo 14. A oração do apóstolo Paulo pelos santos, pelos Efésios e por todos os santos de todas as épocas, de todos os lugares. Deus abençoe. E nós vamos falar sobre oração hoje. Oração, a respiração do crente, amém? Daquele que crê no Senhor. Amém. É lógico que a palavra de Deus diz, Mateus 6, que quando você e eu quisermos falar com o nosso Pai que está no céu, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, que o nosso Pai que nos ouve em secreto, publicamente nos responderá. Nesse trecho da palavra de Deus, Jesus também fala dos fariseus que gostavam de orar perante o público para serem vistos. E também diz que eles já recebiam seu galardão, que é o que ser visto, então eles eram vistos e recebeu aquilo que buscavam. Sim. Aquela aparência, né? Mas todas as vezes que nós quisermos falar com o Pai, a palavra de Deus diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, que quanto mais secreto você fala com Deus, né, no lugar secreto, Deus vai te responder. Porque é feita uma oração sem nenhum intento a não ser ouvido, ouvir Deus, porque também a oração, ela é uma conversa, não é um monólogo, só você fala, mas você fala com Deus e Deus fala com você através da sua palavra. Quero dizer que nunca ninguém viu Deus, né, mas ouviu a sua voz, e Deus se comunica através da sua palavra. A palavra é o verbo vivo. Então, temos tentado transmitir esse entendimento para a igreja. Se você quer estar perto de Deus, fique perto da sua palavra. Se você quer que a presença de Deus te acompanhe, que a palavra de Deus esteja dentro de você. Porque se a palavra de Deus estiver em você e você estiver em Deus, Jesus disse que tudo que nós pedimos ao Pai, o Pai fará para que o nome dele seja glorificado. Então é importante, se você quer estar perto de Deus, esteja em contato com a palavra do Senhor. Mas Efésios, a oração de Efésios, enquanto isso os irmãos vão entrando, Sejam né? bem-vindos. Em Isso, nome os de irmãos vão se Jesus. achegando Seja bem-vinda, irmã devagarzinho. Conceição Fontão. Glória a Deus. Aleluia. Dalvina, irmã Dalvino, Fábio Henrique, a Lúcia. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe todos vocês. Nesse encontro que Em a nome de gente tem Jesus. nessas tardes, e depois quem for assistir essa live, né? Eu creio, compartilhe. É Sim. importante a palavra de Deus, o entendimento. Hoje nós vamos falar da oração. Sim. Porque a oração é algo importante na vida do servo de Deus. Tanto é que Paulo, ele compartilha o momento de oração dele, ele escreve a carta de Efésios 3, compartilhando o momento íntimo de oração. Ele tinha uma vida de oração e nesse dia ele resolve escrever uma carta dizendo que ele se colocava de joelho perante o Pai e orava por todos os santos para que fosse revelado no coração dos Efésios e de todos os crentes o amor de Deus. Para que a palavra de Deus, a presença de Deus fosse enraizada na vida deles e através dessa presença de Deus fosse revelado o amor de Deus. Olha o que diz aqui no versículo 20. Perdão, no versículo 18. Diz assim. É mais claro ainda começar do 17. Para que Cristo habite em vossos corações mediante a fé. Eu oro para que seja arraigado, alicerçado no seu coração a palavra de Deus em amor, para que vocês amem a Deus. Versículo 18 diz assim: e vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês cheguem à plenitude de Deus. Tenham o conhecimento de Deus. A plenitude de Deus é conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento humano.
Paulo escreve nesse momento de oração, né? Que nós devemos ter uma vida de oração para que no momento da oração Deus se revele a nós, para a gente poder entender o tamanho, a maneira que Deus ama a gente. Porque no dia que a gente entender o quanto Deus nos ama, irmão, nós vamos achar o caminho. Inclusive essa oração de Efésios, capítulo 1, né? O 3. O 3. De Efésios. No livro do Kennedy Reagan, ele ensina nós orarmos essas orações que Paulo fez em Efésios. Tem a oração também do capítulo 1. Sim. Né? E o Kennedy Reagan ensina no livro dele que ele conta que ele orava para a família dele. Ele fazia esse tipo de oração para a família dele. Ele pegava Efésios e lia citando nomes dos seus familiares. Eu também já ensinei isso, né? Que eu aprendi no livro do Kennedy Reagan, usando essa oração de Efésios, essas orações que Paulo fez em Efésios, para você orar para sua família com essas orações aqui de Paulo em Efésios. Paulo lhe dá uma direção da maneira como deveríamos orar. Ele nos fala do poder da oração, inclusive na parte, no versículo 20 da oração de Efésios 3, ele fala algo maravilhoso, irmão, que isso aí eu guardei para minha vida. Ele diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente além de tudo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder, o poder de Deus que opera em nós quando nós cremos. Amém? Né? Amém. O poder de Deus quando nós cremos na palavra do Senhor. Então a oração é importante. Você precisa e eu também termos um estilo de vida de oração. Um estilo de vida de oração. Estilo de vida de oração. Nunca desistir de orar. Gastarmos bons momentos, por que não dizer boas horas de oração? Porque quanto mais você está na presença de Deus, mais poder é derramado para você viver tudo que Deus tem para você. Então a gente é aconselhado para as pessoas nesses dias orarem muito. Sim. Não só na igreja, mas essa semana, inclusive, né? Essa semana, inclusive, conversando com uma pessoa amada que está assistindo essa live. E ela disse para mim, nós estamos falando de oração, orar pelos filhos. E ela citou até mesmo uma passagem bíblica poderosa que fala de Rispa, que era concubina de Saul. Essa história está lá em 2 Samuel 21, 1 ao 14. É uma história triste até, né? Onde os filhos dela são mortos. E a Bíblia fala que ela ficava espantando os abutres ali. Os mesmos filhos dela estando mortos. Né? E a gente... Mas entra nessa história depois, você vê essa história, porque essa história nos ensina muitas coisas. Muitas coisas. Primeiro, que por causa do pecado do pai, né? Os filhos, a família acabou, né? Sofrendo essa tristeza tão grande. E o que nos ensina ali fortemente, por exemplo, que ela é uma mãe, a Rispa, e ela não desiste de espantar de cuidar dos os filhos, abutres até mesmo depois de dia. Mortos, né? De dia ela espantava os abutres de dia, e à noite ela espantava os animais selvagens. Protegendo os restos ali mortais, né, dos cadáveres. Filhos. E que amor, né? Mesmo depois de uma história triste, porém nos ensina, reveladora, que nos ensina que nós nunca podemos desistir de orar pelos nossos filhos. Ensina que uma mãe e um pai deve ficar sempre ali em oração, espantando os demônios mesmo, espantando tudo aquilo por meio da oração, espantando em nome de Jesus por meio da oração. Essa palavra é reveladora e nós conversamos essa semana sobre isso. Ela me dizia que ela travou uma luta essa semana com os filhos e que Deus deu essa palavra para ela, que Rispa ficava espantando de dia os abutres e de noite os outros animais, para que ninguém tocasse ali naqueles cadáveres dos filhos. Mas o que nos ensina é que nós temos que orar sempre pelos nossos filhos. Sempre. Se seu filho está morto nas drogas, não desista.
ore. Você pode dizer assim, mas meus filhos estão mortos na prostituição. Não desista, ore. Porque hoje nós estamos falando de ter uma vida de oração. Não desista. Eu lembrei também daquele cego que clamava por Jesus e a multidão dizia para ele se calar. Mas ele continuava clamando Jesus e Jesus operou um milagre na vida dele. Amém? Então não desista. Você pode estar cansado. Você pode estar cansada, mãe, de estar orando pelos seus filhos, mas não desista, não desista. Amém? Quero ler aqui em Lucas, capítulo 18, a oração perseverante da viúva. O pastor sempre prega sobre a oração perseverante da viúva. Posso ler ou você vai continuar aqui falando? Não, pode ler. Posso ler? Então a oração perseverante está em Lucas, capítulo 18, diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Irmãos, nós temos o dever de orar sempre. Não desista. E orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. Nós temos que seguir em oração. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem temia Deus e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Perdão, aqui errei. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que clamam a Ele de dia e de noite. Então, quando falam assim, olha, fala assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que clamam a Ele de dia e de noite. Quem clama ao Senhor de dia e de noite é uma pessoa que não desanima de orar. Que está sempre ali perseverando. Que nem rispa. Sempre ali espantando os demônios. No nome de Jesus, espantando os demônios em oração. E versículo 8. A ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Irmãos, quando nós oramos, nós exercitamos a nossa fé. A pessoa que não ora, a pessoa que não tem uma vida de oração, ela se torna uma presa fácil para o diabo. Não é? É verdade. Precisa ter assim, entendimento, irmãos, que a oração é preciso cultivando. Cada vez mais você tendo mais tempo para orar. É importante isso. A gente vê que as pessoas que mais têm vitórias sobrenaturais são aquelas que dedicam tempo à oração. As pessoas falam, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer aquilo, eu não consigo... Porque, na verdade, falta poder. Você vê que na oração de Paulo em Efésios, ele começa dizendo que ele estava orando para que Cristo fosse revelado no coração dos irmãos o poder que tem de quem ora, né? Sim. Porque é um poder para vencer o mal, o poder da oração. Você vê que essa viúva também, essa viúva ela não era influente, ela era pobre, ela não tinha ninguém influente para ajudá-la. E foi na persistência mesmo. Nos ensina a não desistirmos. Quero dizer para Fátima também, seja bem-vinda, Fátima, Edna, Rafael, Yara, Tati. Deus abençoe a Sandrinha também. Deus abençoe, gente. Se eu estiver esquecendo de alguém, Regiana, Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe, esse que momento bacana. de meditar na palavra de Deus, os nossos irmãos estão Deus sempre abençoe junto com a vocês, gente, viu? para nós aprendermos juntos Sim. coisas importantes para nós termos uma vida de vitória. Por exemplo, a gente vê nesses dias muitas pessoas desanimadas, abatidas, porque está faltando assim uma força, literalmente um poder. Hoje o Espírito Santo diz para nós que há como obter mais poder. Dedicar-se à oração. Você precisa realmente arranjar um lugar na sua casa, um quartinho de guerra, um quarto de guerra.
e se dedique à oração. Se dedique à oração, verdade. Orando 1 hora. Mas ore assim, não precisa ficar de joelho. É importante você ter um lugar de oração que você deita, você relaxa, você fala com Deus. Um momento para você ficar assim, bons momentos com Deus, né? Não precisa ser um momento de sofrimento ali, uma oração de joelho. Não. Você tem um momento de relaxar para Deus falar com você falar com Deus e você meditar na palavra de Deus. Porque, irmão, quem não tiver essa vida de oração não suporta as pressões desse mundo. Você vê que Jesus é o Filho de Deus, encarnado o próprio Deus. Ele fugia, desaparecia e ele ia ter momentos de oração. Não precisa ser no monte, mas Jesus orava no monte porque a palavra de Deus diz que ele não tinha um lugar para recostar sua cabeça. Jesus não tinha uma casa, a obra dele não permitia isso. Então, mas se você tem a sua casa, não precisa subir no monte. Feche a porta do seu quarto, fique lá no seu quarto em silêncio. Pegue a palavra, lendo, ore com a palavra, ore a oração de Efésios, que Paulo deixou ali nos ensinando. Sim. Ore, se você está sendo atacado por enfermidade, ora, por exemplo, o Salmo 103. É Ele que perdoa todos os meus pecados, é Ele que cura todas as minhas enfermidades. Peça é Ele Deus que revelar. enche de bens a minha existência, é Ele que Revelar o renova amor dele a pra minha você. juventude como da águia. Ore. O Espírito Santo, ele nos convida a termos uma vida de oração. Siga em oração. Glória a nossa Deus. comunicação com Deus é a oração. A gente conversava até com a irmã Raquel, que passou uma luta muito grande contra o câncer, né? Esse ano passado, mesmo com Covid e tudo mais. E ela mostrava pra gente, olha, pastores, as minhas unhas cresceram de novo. Tá linda, Por um Raquel. tempo ela achou que tá não ia linda. crescer mais a unha dela, o cabelo dela cresceu, tá lindo o cabelo da Raquel. Olha, Nós ficamos tão maravilhados. E aí a gente vê esse salmo que a pastora disse, Salmo 18. Salmo 103, 103, perdão, que a pessoa, ela que insiste, e ela dizia que no período da luta dela, ela não tinha dúvida que Deus ia socorrer, Verdade. que Deus ia curar, mas ela esteve em oração, ela orava. Ela Presta falou atenção, algo, orava é verdade, enquanto ela estava disse na ontem. quimioterapia, ela orava, ouvia a palavra de Deus, participava das lives, ouvindo, e ela não tinha no coração dúvida. Ela não tinha dúvida que Mas Deus ia curar. o que sustentou a vida dela, eu creio, foi as orações dela mesma, o período de oração, a palavra de se Deus. apegar na palavra. Então, se você se sente abatido, abalado, vá orar, busque a Deus, se esconda no esconderijo do Altíssimo, se encha da palavra de Deus, ouça a pregação, ouça a adoração, mas acima de tudo, tenha o seu momento com Deus, porque nós percebemos a pessoa que não dedica um tempo à oração, ela não suporta as lutas desse mundo, ela não suporta as batalhas desse mundo. Então, Paulo ora aqui na oração de Efésios o seguinte, que se você estiver orando e se você estiver junto com Cristo, vai ser revelado o amor de Deus e o poder de Deus que é capaz de dar vitória e fazer infinitamente mais do que a gente imagina ou pensa que Deus vai fazer pelo poder da oração. Quando nós estamos investidos em oração, Deus revela o seu amor para nós e nós conseguimos vencer por entender que não tem nada nesse mundo que não possa ser vencido pelo poder de Deus. Efésios 3:20, maravilhoso. É o poder de Deus que é capaz de nos dar vitória em todas as situações. Sim. Então, ore, ache um lugar para você orar na sua casa, faça um cantinho de oração e mergulhe na presença de Deus, porque daqui para frente nós vamos ter que orar muito mais do que nós orávamos, pelas dificuldades que o mundo está vivendo, vai viver, mas que para Deus não é nada. Para Deus não é nada, nenhum problema que vem pela frente que Jesus não possa vencer. Fique animado com a vida, porque o Senhor está com você, o Senhor ama você e quer te dar vitória. Mas você precisa estar investido em oração. Amém. Se alguém precisa pedir oração, que você faça seu pedido de oração, porque nós já estamos encerrando, né? A Fátima está pedindo oração. Deus abençoe. O Rafa, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Edna, a Yara, louvado seja Deus. Nós sempre oramos, nas nossas lives. Né? É um momento de oração também. É o momento de você pedir oração, é o momento de orar por você, mas é o momento da gente orar junto também, né? Então, esse também é um momento de oração. É um momento de meditar na palavra de Deus. Mas hoje nós estamos trazendo entendimento que se você quer mais poder de Deus, você precisa orar. Estar em comunhão com o Espírito Santo, né? Sim. Quero terminar aqui com Efésios 6. Glória a Deus. Leia o livro de Efésios, que é
maravilhoso. Efésios capítulo 6, quando fala da armadura de Deus, está falando aqui no versículo 18: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Olhem só, orando em todo tempo. Então, um incessante rogo, né? Orando incessantemente. A gente não pode deixar de orar. E vigiando nisso. E a gente, quando vigia, né, ora e vigia. Eu também estava estudando um outro texto e nós temos que orar e deixar nosso coração tranquilo quando nós temos que tomar alguma decisão. Deixe o seu coração tranquilo, ore a Deus, deixe o seu coração neutro, tranquilo, e não tome decisão nenhuma, e peça para o Senhor revelar para você qual é o desejo dele para sua vida, para essa situação que você está vivendo. Se cura, peça cura para o Senhor, mas mantenha seu coração tranquilo, mantenha seu coração em paz. E aqui está dizendo assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso. Então, sendo sensível no que o Espírito deseja. Nós estávamos falando disso hoje. Sendo sensível no que o Espírito deseja para a sua vida. Com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orar uns pelos outros também. E buscar Amém? a vontade de Deus. Buscar os desejos de Deus, é boa e perfeita. a vontade de Deus. Às vezes você tem planos de fazer isso, fazer aquilo, mas você que é um servo de Deus, que tem uma vida de oração, você entende que é assim que tem que fazer. Você não pode nem eu fazer nada sem que você pedir para Deus revelar a sua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sim. Por isso muitas vezes nós fazemos planos, corremos atrás para que eles venham acontecer, viabilizar eles, daí nada acontece do jeito que a gente planejou, nada sai do jeito que a gente... Porque muitas vezes não é a vontade de Deus para sua vida, né? Então é importante você orar buscando a vontade de Deus. Sim. Porque sempre que você estiver na vontade, sendo a vontade de Deus, você vai estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Então ore a Deus e busque ter um coração tranquilo, em paz. Faça tudo com o coração em paz e busque o desejo de Deus para todas as ocasiões também. Amém? Tá balançando um pouco hoje aqui. Estamos terminando. Tá balançando porque a gente colocou a câmera ali na mesa e dá uma batidinha. Então, se dá uma vibrada aqui, mas é normal. Tá bom? Então, irmãos, o meu conselho, nesse dia, nosso conselho, e eu creio que o conselho de Deus para você, e o de Paulo, o apóstolo Paulo, é que você tenha uma vida de oração. Se você não tinha costume de orar, tenha esse costume de orar. E não, assim, separe momentos de 1 horinha, 2 para você meditar na palavra de Deus. Porque a vida já é tão corrida, as coisas vão se acumulando ao nosso redor e a gente vai deixando para orar, enfim, a gente não ora, ou ora muito pouquinho, ou ora superficialmente. É importante você ter uma vida de oração, porque nós voltamos a insistir. Tenha uma vida de oração. Nós temos o grupo Pais e Mães que Oram. E seja assim, sempre orando pelos filhos um dos outros. Nós temos uma lista, né? Qualquer hora eu vou postar de novo a lista ali no grupo, orando um pelos outros. E seja como Rispa, amém? Sempre orando ali, espantando mesmo o desânimo, os demônios, no nome de Jesus. E através do quê? De ter uma vida de oração. Sim, porque se você às vezes pergunta assim, por que tem áreas na minha vida que não vão, ou coisas que estão demorando anos para acontecer? Eu creio, olha o que a pastora leu, Lucas 18, diz que Deus fará e fará depressa, se você buscar constantemente. Então é importante você entender que é preciso buscar Deus. As coisas não acontecem de repente. Jesus disse que o reino de Deus é conquistado desde os tempos de João Batista até hoje, pelo esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Então temos que ter esse entendimento que você precisa ter uma vida fora do normal de oração. Sim, se você comum, né? tem alguma coisa que não está acontecendo na sua vida, pare e pense um pouquinho. Será que não está faltando eu orar mais, ter uma vida de oração, mais um contato direto com o Espírito Santo, né? Você vai na igreja, você tem o contato da palavra de Deus. Você ouve uma live, você tem o contato. Mas já pensou você ter momentos de qualidade igual Jesus tinha para suportar todas as batalhas que ele tinha que enfrentar? Jesus sendo Deus, não tendo pecado, tinha uma vida de oração. Imagina nós, com tantas nossas imperfeições, contamos com a graça de Deus, se nós tivermos uma vida de oração. Efésios 3:20 diz que Deus vai fazer além do que você imagina ou está pensando. Então hoje, essa tarde,
é uma tarde para nós meditarmos nessa questão. Será que nós estamos orando pouco pelo tanto de problema que cerca a nossa vida, né? Temos que orar mais. Você que tem filho, você vai ter que orar a vida inteira pro seu filho. Vai ter que orar muito. Para ficar espantando os demônios. Os demônios, igual a pastora falou. Porque, olha, vão ter amiguinhos que o diabo vai mandar para perverter seus filhos. Sempre vão haver ataques. Se a mãe que não estiver orando, não vai perceber. Aí vai chegar a hora de casar, você vai ter que orar para Deus preparar uma pessoa boa. Porque quantas pessoas não tiveram uma vida muito agradável até o dia que o filho e a filha casaram com alguém que virou um problema, né? Então todas essas coisas são geradas no lugar secreto da oração. Sim. Quem ora pouco tem muito problema. Quem ora muito tem muito menos problema. Então, quem não ora nada fica a qualquer sorte. Né? Fica... E lógico, irmão, Paulo fala aqui, no livro de Efésios 3, que ele orava por todos os santos, se colocava de joelho. Mas você também não pode viver da oração só do pastor, da pastora, da mãe, do pai, do irmão. Você precisa ter uma vida de oração. E também ser cercado de todas as pessoas que oram por você. Sim. Porque as batalhas não são fáceis. Neste mundo está cada vez mais difícil de viver. Neste mundo está cercado de malignidade, de maldade, de perversidade, de enfermidades malignas. Então, só vai permanecer de pé aquele que tiver uma vida de oração daqui para frente, né? E a gente fica com dó quando vê pais e mães que de repente param de orar, ou param até mesmo de ir à casa do Senhor, param de ter sua vida na presença de Deus, porque nós sabemos o que esperam eles, são coisas muito tristes. Se você está na igreja, se você está buscando, se você está orando, se você se esforça para levar os seus filhos à casa do Senhor, ouvir a palavra, a viver na presença de Deus, imagine, né? As pessoas que estão vivendo longe de Deus, quantos ataques não vão ter escudo para defender. E a gente fica com dó, com pena, mas é preciso ter a consciência de orar, de ter uma vida de oração e uma vida de meditação na palavra de Deus. Amém? Vamos orar, né? Vamos juntos orar, Rebeca. Mas eu quero aqui deixar mais uma vez esse texto que a pastora leu, maravilhoso, que diz assim, e o Senhor então, é Lucas 18, né? Uhum. Essa palavra a gente prega muitas vezes, porque a igreja tem que ter esse entendimento. Não há problema que não possa ser vencido. E Jesus deu a dica para nós, ele diz assim, olha, ouça o conselho do justo juiz, né? Daquela viúva que insista em oração, insista em pedir, porque Deus fará e vai fazer depressa. E não tem nada que Deus não possa fazer. Eu quero também, a gente vai orar hoje por todas as pessoas que estão sofrendo muitas percas. Inclusive, nós também hoje tivemos notícia do falecimento da nossa irmã Sueli, esposa do nosso irmão Lucão, vereador, homem de Deus, vencedor. Também teve esse momento de luta, esse momento de luta grande. Perdeu a sua esposa, como perdemos muitos amados irmãos valiosos, mas lembrando que Colossenses diz que nós não devemos sofrer como aqueles que não têm esperança, porque os nossos irmãos, inclusive nossa irmã Sueli, eles estão vivos e foram chamados para morar com o Senhor antes de nós, de todos nós, do arrebatamento que nós esperamos. Então, oramos também pela família do Lucão, para que o Espírito de Deus venha consolar o nosso irmão amado, de uma forma que só Deus, né? Só o entendimento, só o Espírito Santo pode consolar nessas horas. Deus abençoe o Lucão, sua família, os pastores de São Carlos, que estão também muito tristes, muito abalados, nosso superintendente, pastor Paulo, Deus abençoe, que também tem nessa hora enfrentado quantas lutas, né? De falecimentos, de momentos de luto. Deus abençoe o pastor Paulo, Deus abençoe todos os pastores. Tivemos também segunda-feira live em memória, né? De todos os pastores e homens de Deus que partiram antes de nós, né? Deus abençoe os nossos amados irmãos. Vamos orar então? Vamos orar? A pastora vai orar então? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e diante de Ti, Senhor Deus, falamos os nomes dessas pessoas, Pai, do seu Lázaro, que o Senhor Deus estenda as suas mãos bondosas sobre o seu Lázaro, o sogro
da Martinha, Pai, o pai do nosso irmão Jô, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor Deus esteja abençoando a vida dele. Oramos também para Cleide, Deus, e para a família dela. A Cleide pede oração para a saúde, Senhor, que o Senhor Deus esteja derramando Amém, dessa Senhor. saúde poderosa sobre a vida dela. O Silmar também, que o Senhor Pela Deus saúde, esteja nosso querido amado derramando a Silmar. saúde que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, Senhor Deus, por nossas vidas. Sejam derramadas sobre a vida do Silmar, da família dele. A Edna Aparecida também, Senhor Deus esteja abençoando. E a filha Nicole, que o Senhor esteja abençoando Amém, poderosamente, Senhor Deus, essas famílias, essas casas, Senhor Deus, ricamente, com as bênçãos que o Senhor Jesus conquistou Amém, na Senhor. cruz do Glória a Calvário. Deus. Nós, Senhor Deus, agradecemos o Senhor por estarmos, Senhor Deus, em Tua presença, porque a Tua presença é tudo que nós precisamos. Glória a Obrigado, Deus. Senhor. Também oro, Senhor, com alegria no meu coração, porque nós oramos com espírito de esperança e de alegria, sabendo que todas as pessoas que apresentamos que possam estar enfermas, que possam estar em dificuldades financeiras, em qualquer tipo de dificuldade, nós oramos com alegria, sabendo que o Senhor está ouvindo a nossa voz agora, que o Senhor está recebendo as orações e que o Senhor está enviando legiões de anjos para socorrer, para abençoar. Então, todas as pessoas que nós oramos agora, nós oramos com alegria, sabendo que o Senhor sempre ouve a nossa voz. Sim, Pai, abençoe todas as pessoas que estão ouvindo essa live, Sim, participando, recebendo o entendimento da Tua palavra. Hoje nós recebemos da Tua parte o entendimento que não devemos desistir em oração. Sim, Pai. Todos aqueles que oram, a oração do justo vale muito seus efeitos. A oração é poderosa, já vimos tanto o Senhor agir através da oração, tantos milagres do Senhor, mas queremos pedir, Pai, hoje, que o Senhor abençoe extraordinariamente todos os irmãos que fazem parte do nosso ministério, que compartilham da live, todos aqueles que estão ouvindo essa oração agora. Eu peço que por esse motivo deles estarem ouvindo a Tua palavra, há uma promessa, Pai, que diz assim: busquem primeiro o reino de Deus, a Sua justiça, a Tua palavra, a Tua verdade, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Então eu abençoo agora que essa pessoa que está acompanhando essa live, recebendo essa oração, não sei o problema, muitos colocaram nomes aqui, pediram oração, mas muitos que estão ouvindo essa live e estão precisando de ser socorridos, Pai, agora, em nome de Jesus, que toda obra da escuridão, toda obra desse mundo de malignidade, dos demônios que agem nesse mundo, causando sofrimento, causando tanta tristeza, Pai, em nome de Jesus agora, que essas cadeias sejam quebradas. Sim, Pai. E que essas pessoas que ouvem e participam dessa oração agora, pelo simples fato de crer que nós amamos o Senhor e que eles são amados do Senhor, e que o Senhor foi enviado a este mundo para socorrer todo aquele que está sofrendo e que crê no Teu nome. Socorre, meu irmão, agora. Sim, Pai. E você que crê e precisa de receber favor de Deus, estenda a sua mão agora. Eu abençoo, em nome de Jesus, pela fé, este querido e essa querida irmã que agora ora comigo, e que hoje todas as cadeias, todas as lutas, todas as forças diabólicas que batalham contra esta vida são destruídas agora, e você recebe pela fé o favor de Deus. Sim, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te livre de todo mal, Deus te livre da Covid, que o Senhor esteja cobrindo você com o sangue poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, então, nessa tarde maravilhosa que nós falamos da oração. Mais uma vez, só quero deixar esse recadinho do Espírito Santo, com muita certeza, Ele que enviou para nós a palavra. Dedique-se. Se você já ora, irmão, dobre seu tempo de oração. Se você tem o seu devocional, faça com que esse devocional fique mais ainda poderoso. Ore mais ainda, dedique mais tempo à oração, porque Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Deus abençoe a sua casa. Amém. Deus abençoe a sua família e que seja uma semana de vitória. Quero só convidar, hoje à noite, discipulado. 7 horas da Quero noite. convidar as mulheres, jovens, vão aprender da palavra de Deus. homens. Aprender, quanto Deus mais abençoe. palavra, mais presença de Deus. E também domingo, 9 horas da manhã e domingo à noite. Graças a Deus, nossos cultos estão... E sexta-feira também, o culto, né? Nossos cultos estão assim, ó, muita gente abençoada. Amém. Dentro Glória do a Deus. distanciamento. Os cultos estão muito alegres, muito cheios da presença de Deus. Quero convidar você também a sair da sua casa e a adorar a Deus na casa do Pai. Porque é uma promessa, dizendo quando nós estivermos reunidos 2 ou 3 no seu nome, o Senhor vai estar entre nós. Deus abençoe os irmãos. Fique na paz, em nome de Jesus.